Rolando áudio. Faz tempo que eu não falo isso. É verdade, né? Rolando vídeo. O vídeo. A antiga claquete, que hoje iria cair muito bem, né, cara? Hoje iria cair bem. Vamos fazer uma claquete. Boa claquete. Ninguém vai usar pra editar, mas tá feita, né? E senhor Vinícius? E aí, cara? Tudo bem com você, cara? Pois é, quanto tempo, hein? Quanto tempo, é verdade. Tava falando, parece que faz uns 2 anos já, né? Parece, cara. Hoje em dia as coisas estão muito rápidas, né? Impressionante, cara. E aí, como foi de ano novo, Natal, tudo bem? Ano novo você sabe. Ano novo nós passamos junto, é verdade, é. Ó, mas, cara, aliás, cara... Antes de você começar, eu tenho um anúncio a fazer. Ah, sim. Rapidinho. Pro pessoal que nos ouve aí. Aliás, nem você sabe disso aí. Nem eu sei disso. Nem você. Tá certo. Nós agora temos, Rafael, uma campanha de apoiadores. Ah, é mesmo? É verdade. Rapaz, eu não sabia disso. No site chama apoia.c. Apoia.c. O pessoal que tá se sentindo com a alma acalorada, né? Aquele sentimento de altruísmo, né? De boa ação, né? Aí tá aí o Natal, né? A gente tem que lembrar que fazer uma boa ação é importante, né? O Natal já passou, mas... Brincadeira, a gente tem o site agora para quem quiser dar um apoio pra gente. Legal. Né? A quantia, se eu não me engano, acho que é no mínimo R$5. Você pode doar R$5, assim. E a ideia da gente fazer isso é pra gente poder ter o que a gente tá querendo há tanto tempo, que é contratar um editor, né? Pra gente lançar os highlights, os destaques de cada episódio, né? E fazer aquele outro cronograma que a gente queria fazer. Sim. De pedacinhos menores e tal, melhores momentos, essas coisas que a gente não consegue fazer. Então, é isso. Só dá o aviso, eu vou colocar na tela lá o site, é apoia.c/podcast 2PMM, tudo junto. Podcast 2PMM. Bacana, aliás, você vai ajudar, se você gosta do nosso conteúdo, você vai poder ajudar e vai empregar uma outra pessoa, né? Exatamente, você vai gerar um emprego, cara, pensa nisso, nessa situação de hoje. E a gente pretende fazer outras coisas também, na verdade eu já desenhei algumas coisas, depois a gente vai estabelecer melhor, mas alguns benefícios para quem doar. Então, legal. Conteúdo extra... tava pensando até a gente ter um grupo de WhatsApp para compartilhar histórias internas, que lembra que a gente tava falando no Ano Novo, histórias internas? Sim. Foto nua. Aí vai ter nude meu, o pessoal vai adorar. Mas é isso aí, fica aí, apoia.c/podcast 2PMM. Legal. Aliás, cara, toda essa história aí de generosidade, eu acho que sei lá, eu tô meio com fome, acho que a gente poderia, tipo... E todo mundo, depois do podcast aqui, comer uma coisa. O que você acha? Acho que tá legal, vamos lá. Legal, né? Só que o problema é que tem muita gente diferente aqui. Eu acho que a gente podia fazer uma votação do que a gente ia comer. Tá. Né? Acho que nada mais justo. Acho que é justo, Nada mais justo a gente votar aqui o que tem coisas diferentes, né? Mas tem alguma coisa aí antes, né? Que você fez a gente fazer um negócio antes. Então, eu cheguei aqui, pra quem não sabe, eu cheguei aqui... E eu falei assim, cara, me digam 4 lugares que vocês querem comer, dei 4 opções para cada um, e aí cada um já anotou nos papeizinhos aqui que eu estou na minha mão, inclusive aqui, já está tudo anotadinho certinho. Inclusive o Mágico de Oz. Inclusive o senhor Mágico de Oz, que está fora a produção. Exatamente, ele participando, tem que participar. Tem que participar, lógico, tá ele certo. vai com a galera. Então, aí eles já me entregaram aqui, para quem tá só no áudio aqui, eu estou com os 4 papeizinhos de cada um. E aí é o seguinte, eu pedi para eles anotarem na sequência do que eles mais querem ir, porque eles menos querem ir, 4 opções. As 4 opções que eu dei para eles foi pizza, McDonald's, sushi e uma belíssima buchada de bode do Sujinho. Você é louco. Rapaz, que é uma delícia. É uma delícia. Não sei por que você não gostou da ideia. Isso é insano, isso aí. É bom pra caramba, cara. É ótimo, muito bom. Né? Aquele cheirinho. Jesus. Já metade parou de ouvir. Já. Mas pelo sistema de votação aqui, não tem problema nenhum. Tá certo. Inclusive, porque eu sei que você tá pensando, Rafael, você não come McDonald's? É verdade. Não tem problema, meu querido. Se der McDonald's, a gente vai. Inclusive... Se der buchada, a gente não vai. Não, é votação. Tá bom, votação, tá bom. Inclusive, pra ninguém falar que aqui tem balela, o seu voto, Vinícius, vai valer 2. O meu? Exato. Tá. Porque eu te conheço. Ótimo, gostei. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos eliminar, então,
quem menos recebeu o número 1, certo? Certo. É questão de ser justo. Certo. Então, beleza. Olhando aqui a nossa votação, inclusive depois a gente pode ou não botar ali uma coisa na tela, mas a Buchada só recebeu um voto em primeiro lugar. Buchada, 2 pizzas, um McDonald's. Exatamente. Então a gente vai eliminar a Buchada. Certo? Aí é o seguinte, já que a gente tirou a primeira, né? Que era a primeira, então desse voto aqui vai valer como primeira a número 2. Que a pizza vai ser então como se fosse a primeira. Vou botar aqui do lado. 3 pizzas, um McDonald's. Sushi vai ser terceiro e McDonald's por último. Aí a gente vai fazer novamente, né? Sim. Então vamos ver quem que recebeu menos voto primeiro. Foi o sushi, que só tem um voto. Então a gente elimina também o sushi. E aí, quem votou em sushi, então, o próximo vai para primeiro lugar, que é o pizza. Então agora a gente tem... 3 pizzas, McDonald's. McDonald's vai embora. Exato, porque tem menos votos. Isso. E aí, de quem votou Sobrou os seus pizza. 2 votos, vai pizza como se fosse o primeiro. Isso. Então, Aí ganhou pizza. ganhou pizza. Então a gente vai todo mundo comer pizza. Não entendi nada. Eu também não entendi, mas acredite ou não, é exatamente assim que eles votam no filme que vai ganhar o melhor filme no Oscar. Ah, é? Exatamente esse sistema. É uma coisa maluca. E pra gente entender um pouco melhor, não só isso, mas vários outros assuntos que acontecem em volta de todo esse esquema de premiação, de o que é melhor e o que não é. Existe todo um longo, são acho que 2 meses, né, Vitor? São os 2 meses ali, por aí, né, de votações e muita bateção de cabeça e polêmica. E a gente vai tentar um pouco desfazer esse nó e tentar tentar entender o que existe por trás dessas premiações todas. E para isso, a gente trouxe um cara que, cara, ele vem do canal, chama 16mm, é um canal no YouTube. Cara, excelente, a gente recomenda muito, porque é muito bacana. Lá eles fazem reviews dos filmes que estão passando, não só de filmes, mas de série, várias outras coisas. A gente vai botar tanto na descrição, quanto a gente pode botar na tela também. Na tela, é. O canal deles lá, vale muito a pena conferir. E quem vai falar com a gente é um de 5 pessoas, é o senhor Vitor Russo, cara. Muito prazer. Bem-vindo. Bem-vindo, cara. Eu que agradeço pelo convite. Assim, falar de cinema pra mim é sempre algo muito, muito prazeroso. É uma coisa que eu amo muito, assim, de paixão. E acho que foi até por isso que surgiu a ideia do nosso canal, que foram 5 amigos de faculdade de jornalismo que gostavam de cinema. E falamos, vamos fazer um canal no YouTube? Vamos. E aí a gente começou com esse canal de crítica, já faz um pouco mais de 2 anos, e estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais também, né? Fazendo curso de crítica e tal. E cinema, assim, é um mundo praticamente infinito, né? Ah, certeza, é. E, cara, poxa, eu acho que assim, pra gente começar assim, a gente não... A gente vai muito provavelmente falar bastante de Oscar aqui, porque é a maior premiação que tem, mas a gente não vai ser o foco aqui da nossa conversa, né? Mas, assim, pra começar, o que você achou do Oscar e por que diabos o Parasita não vai ganhar, sendo que, cara, é o melhor filme com certeza? Então, é que, como você explicou nessa votação, o Oscar para ganhar melhor filme é essa questão de voto preferencial. Então, um filme ele tem que ter 50% dos votos para primeiro lugar. Aí você vai pensar, como que um filme vai ter 50% dos votos se é mais de 8 mil votantes e tal? Então, nunca vai acontecer. Então, eles fazem esse formato de rodada. Então, por exemplo, esse ano, provavelmente, Ford vs Ferrari é o filme mais fraco. Então, na primeira rodada, ele vai ser o filme com menos votos para primeiro lugar e já vai ser excluído. E aí, todo mundo que colocou ele como primeiro lugar passa a valer como primeiro lugar o segundo lugar dessas pessoas. Então, isso faz com que o filme que ganha melhor filme não necessariamente ele precisa ser o melhor, mas ele é o mais gostável, ele é o que vai estar mais ali para as pessoas como terceiro, quarto lugar. E acho que esse é um formato que permite muito boicote, né? Então, por exemplo, o que acontece com a Netflix, que aconteceu com Roma no passado. Tem uma ala da academia que não gosta de filme da Netflix. Aí eles falam, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o filme da Netflix como última opção. Então o filme da Netflix acaba caindo antes por causa disso. E aí acho que é por isso que Parasita pode não ganhar esse ano. Justamente porque tem uma ala da Netflix que não vai permitir nunca, uma ala da academia que não vai permitir nunca que um filme estrangeiro ganhe melhor filme no Oscar. E outra coisa que tem também,
que rola bastante é porque eles fazem campanhas, não é isso? Os estúdios, todos eles, não é uma coisa do tipo... é secreto, ninguém sabe quem vota. Não, os caras fazem totais campanhas, assim, tipo, predatórias às vezes, pra tipo, não, vota em mim, que não sei o que, babá, e tem muito conchavo lá dentro, né, da academia. E eu acho que só pode votar quem já ganhou um Oscar. Como é que funciona? Na verdade, teoricamente, pessoas que foram indicadas já. Então, por exemplo, o brasileiro, tem a Fernanda Montenegro, já foi indicada, faz parte da academia. Mas vai um pouco além, assim. Primeiro que a pessoa tem que ser aceita pela academia mesmo. E também tem aquela questão de que teve uma certa importância pro cinema. Então, não necessariamente, se eu me lembro bem, não são todas as pessoas da academia, que formam a academia, que já foram indicadas e tal. Entendi. Mas tem que ter alguma relevância pro mundo do cinema de acordo com a academia, porque eles têm que aceitar os membros novos. Então já é uma coisa subjetiva já, né? É Sim, uma coisa sim. meio arbitrária, né? E agora eles estão até tentando mudar um pouco o formato da academia, porque tinha muito aquela visão clássica do cinema, do drama clássico mesmo, né? A academia, pode ver que até os filmes que eram premiados, a maioria ia pro drama clássico. Demorou muito tempo para, por exemplo, uma fantasia ser premiada. Só foi acontecer com O Senhor dos Anéis agora nesse século já. Então, aos poucos, eles começam a mudar e colocar mais gente. Então agora tem uma ala britânica, por exemplo, tem uma ala latina agora, que a indicação do Antônio Bandeiras mostra muito isso, a indicação dele para melhor ator, que é uma ala latina que tá ganhando força. Eles tentam aumentar um pouco mais a diversidade para não ficar sempre o mesmo estilo de filme sendo premiado, para não ficar sempre as mesmas pessoas sendo indicadas e tal. Sim, isso é uma coisa boa, porque o meu medo é que isso não reflita a competência mesmo das pessoas, né? Esse é o meu grande problema com esse negócio de diversidade. Quando essa diversidade não é muito real, ela é mais forçada, né? Será que tem isso nesse negócio no Oscar? Será que tem um negócio mais forçado em vez de... Eu acho que não, porque eles sempre divulgam os membros novos que estão entrando e sempre são pessoas, assim, realmente boas, realmente relevantes lá dentro. Até os brasileiros que a gente vê são pessoas... É óbvio, a gente nunca vai saber se a pessoa ela conhece o suficiente para poder votar em todas as categorias. Mas todas ali, elas têm uma competência no que fazem. Sei lá, o ator, ele é um bom ator e ele tem uma competência, por isso que ele tá... Por exemplo, o Rodrigo Santoro nunca foi indicado, mas ele tá na academia agora. E ele é um bom ator. Então, vai um pouco por esse lado, não é qualquer pessoa que entra só pra ter essas alas. Entendi. O que não quer dizer que todas essas questões, elas entram também na questão da votação, né? Porque o Oscar, assim, ele não é feito dentro de uma bolha, ele vive dentro de uma indústria, e de uma indústria que rende muito, muito dinheiro e que tem ligação com várias outras indústrias, né? Com a indústria de telecomunicações, mas também de propaganda. Assim, é muito dinheiro rodando para muitas outras empresas que rodam muito, que tem muito dinheiro. Inclusive a própria... Apple tem, porque agora eles estão, o sistema de stream deles, né, da Apple, então, tipo, grandes empresas que fazem vários outros produtos, tem um certo interesse ali, então, eles estão meio que nesse jogo. Então, assim, por mais que a gente fale assim, os caras que estão votando, eles podem até ter boas intenções, mas isso não quer dizer também que toda essa questão que o Vina levantou da diversidade, que ela não tem uma influência, eu acho que tem uma influência muito grande, né, na questão da votação e tal. Então, o meu medo é essa pressão de politicamente correto, criar uma coisa que não é real, né, criar uma imagem de diversidade, mas que ela não é bem real, né, é só o número só, né. Então, mas só a cota, esse é que é o meu problema. Então, mas uma coisa que eu tava pensando, até que... Sim, o quão real, acho que nunca foi tão real assim, né? Se você for pensar, era uma coisa que eu queria falar, porque assim, tem essa coisa a gente precisa de mais representatividade para ganhar Oscar, o Oscar tinha que ser melhor, dar mais prêmios para pessoas diferentes, como para mulheres, não sei o que e tal. Mas tipo, o que eu queria assim propor era assim, a gente desconstruir essa ideia. Será que o Oscar ele é tão prestigioso assim? Tipo, será que tem uma coisa, um intuito real, um mérito artístico tão grande assim, ou é muito tipo Hollywood alimentando Hollywood? Eu acho que né? Na minha cabeça né? Então tipo assim, mas será que não é real? Será que já foi real o Oscar em algum momento, entendeu? Então, eu acho que atualmente
é mais justo, entre aspas, porque nunca vai ser totalmente justo, mas é mais justo do que era até pouco tempo atrás. Porque não sei se vocês lembram do caso Harvey Weinstein, que implica totalmente no Oscar, e antes as regras até para essa questão de campanha e tal era muito menos rígida. Então o Harvey Weinstein tem filme que ele simplesmente dava presente para todos os votantes e o filme acabava do nada surgindo, que é o caso famoso lá do Shakespeare Apaixonado, que tirou o Oscar do Resgate do Soldado Ryan e tal, no mesmo ano da Fernanda Montenegro. Então hoje em dia, até por essas regras de campanha ser um pouco mais rígida, acho que tá um pouquinho mais justo, mas assim, nunca vai ser justo. Eu acho que... Aliás, diga-se de passagem, só para não perder, Harvey Weinstein é o mesmo que está envolvido no escândalo de bulinar, estuprar as mulheres, não é? Não é ele? Sim, ele mesmo. Sim, ele esse cara mesmo. Ele. É só para ficar, pro pessoal que não sabe. Ele é como se fosse era um dos grandes magnatas, assim, do cinema, que tinha Miramax e tal. Até todos os filmes do Tarantino era feito por ele e tal. Mas ele era um cara que dominava tudo isso. Agora é um pouco menos, mas não é tanto. Ainda existe a campanha muito forte, mas a campanha acho que ela nunca vai deixar de existir, na verdade. O meu problema que eu tava querendo falar, eu concordo, eu acho que com certeza isso é uma coisa necessária porque era uma coisa muito nichada, né? Então muito elitizada, eu quero dizer. Sim, né? sim. Acho que hoje é menos, tem razão, é menos elitizado do que era, mas ainda é, né? Elite da elite. Né? Hollywood é a elite da elite, né? Com Se certeza. você comparar com o mundo, o resto do mundo, né? O que eu tô falando é que assim, tem muita coisa que eu acho que é feito tentando enfiar debaixo na goela, assim. Então, eu não vejo sentido, por exemplo, de você pegar e fazer, não, vamos refilmar o Caça-Fantasma só com mulheres. Eu não vejo sentido nisso. Porque você tá dessacrando uma obra que já foi feita em nome da variedade. Por que você não pega 4 mulheres, cria um script original, né? Que, como o Ghostbusters, como o Caça-Fantasma foi criado. Cria um script original e cria uma nova franquia, cria um novo nome. Não tentar pegar um nome e mudar, você vai gerar antagonismo. Esse é que a tecla que eu sempre bato é essa, entendeu? É que hoje em dia os estúdios eles não querem mais fazer coisa original, porque dá trabalho. Aí que tá a Aí questão. dá trabalho. E aí é muito mais fácil, eu entendo seu ponto de vista e deveria ser o certo. Vamos criar uma franquia nova de mulher. Mas um estúdio ele pensa, eu vou tentar criar uma franquia nova de mulher. E pode dar muito errado, ou vou pegar uma franquia que todo mundo já conhece? Mas tá dando certo? Porque eu não sei, eu não fui atrás, mas eu ouvi dizer que esses filmes que eles estão tentando refazer com mulheres não estão dando muito certo. Ou tão? O caso do Caça-Fantasmas eu não lembro muito bem. Eu não gosto do filme, assim, eu acho o filme muito fraco por vários motivos. Mas eu não lembro se eu acho que a bilheteria não chegou a ser tão ruim. Mas acho que não foi boa o suficiente para manterem também, tanto que eles vão voltar agora. Vai ter Eles vão voltar com os homens, é isso? Teoricamente sim. Na verdade eles vão trazer para um lado mais juvenil, assim. Eles vão trazer mais as crianças e tal. Saiu até o trailer, no trailer não aparece o pessoal antigo, mas eles devem aparecer no filme com mais relevância. Isso. Que interessante. É que nesse com essa versão com mulheres, os originais eles meio que não existiam, né? O filme original ele não tava na sequência, tanto que o Bill Murray aparece como um outro personagem, né? Exato. O Dan Aykroyd também, ele aparece eles como outro aparecem cara. no filme? Eles aparecem, mas não como eles. Eles fazem tipo um cameo, tipo o Stan Lee nos filmes da Marvel, assim. Sei. Eles fazem umas aparições. Não como os personagens deles. Então, pode ser ou pode não ser, mas teoricamente não. Entendi. Aqui tem, eu não sei o quão confiável é esse site. Como que é o nome desse site? Observatório do Cinema é confiável. Observatório do Cinema. Omelete aqui, ó. Omelete é mais confiável, né, do que o Observatório, eu nunca ouvi falar. Paul Feig atribui o mau desempenho do reboot dos Caça-Fantasmas, faz uma causa. Esse é que é o meu problema. Ele atribui o próprio... Quem é Paul Feig? O diretor? É o diretor. Atribui o pobre desempenho. Então ele teve um mau desempenho o filme, né? Ao fato do filme ter se tornado uma causa. É isso que eu tô falando. Entendeu? Você tá fazendo um filme por causa de uma causa. Não porque você tá querendo fazer um filme pra entreter as pessoas. Tá entendendo? Não, sim, mas eu entendo esse raciocínio aí, que da indústria, né? Vou tentar pegar uma franquia que já tem sucesso, né? Mas me parece que não tá dando muito certo essas coisas. Então, mas pelo que eu entendi, eu acho que o Victor vai saber melhor do que eu, é que assim, mesmo essas coisas não dando tão certo assim, a polêmica em si traz visibilidade e mantém
Hollywood relevante. Porque eu acho que tem um outro problema também, que Hollywood e o cinema, de uma forma geral, tá cada vez mais perdendo um espaço que eu acho que é inevitável dele perder mesmo, para a internet, tanto que o serviço de stream, o Netflix está chegando pesado no Oscar agora, sim, né? Demais. Eles estão chegando, tanto que tem indicado ao Oscar que não foi pro cinema, que o irlandês. Na verdade, ele chegou aí no cinema? É obrigatório para você participar do Oscar ficar pelo menos uma semana lá em Los Angeles. Tem que passar pelo menos uma semana o filme em Los Angeles nos cinemas. No Brasil até chegou também, ficou quase um mês. Aqui lá nos Estados Unidos ficou um mês. É que a Netflix ela lança no cinema, só que ela não respeita aquela margem que os outros filmes respeitam. Que são os 3 meses que eles falam, né? Você colocar o filme no cinema e aí só depois de 3 meses você colocar no seu streaming. O que a Amazon faz até. A Netflix não, ela não aceita isso, ela coloca o filme no cinema por um mês, pra quem gosta de ver no cinema, e depois já entra direto no catálogo dela. Por isso que ainda tem essa resistência muito forte nas premiações com a Netflix. E já começou ano passado com Roma, né? Sim. Não, ano passado foi assim um ano claríssimo, porque era um ano muito fraco e Roma era disparado o melhor filme. E acabou ganhando um filme que entrou mais uma vez nessa questão do mais gostável, né? Que é o mais comum das pessoas votarem. Eu não sei até que ponto é maioria na academia que tem esse pensamento, ou se é um pedaço da academia, mas que consegue prejudicar no quesito melhor filme. Tanto que Roma ganhou melhor diretor, por exemplo. Porque a votação de melhor diretor é quem tem mais voto, ponto. É a votação normal, todas as categorias são assim, menos a de melhor filme. Então, eu acho que essa resistência da academia ela vai funcionar mais para melhor filme, mas ainda é muito grande, né? Mas então eles estão tentando, tem uma tentativa de boicotar, pelo menos de parte das pessoas. Sim, claro. De boicotar a Netflix. Sim, claríssima. Tanto que o Scorsese que quando se fala de campanha, uma das coisas que tem na campanha é fazer sessão fechada na academia para os membros e tal, com o elenco do filme, com o diretor. E uma coisa que o Scorsese batia muito na tecla era tentar mostrar que Netflix é cinema para os votantes, porque tem muito votante que ainda acha que não. Não, inclusive o Spielberg, ele teve recentemente ele fez não sei se foi numa entrevista, ou ele falou, mas ele foi veementemente contra essa coisa que os filmes que forem concorrer, eles têm que necessariamente estar no cinema, né? E tal, só que eu acho assim, o cinema, ele claramente, a questão do cinema, do espaço físico, das pessoas terem que ir e tal, é inevitável que isso vá perdendo espaço. A gente está num mundo cada vez mais centrado na coisa do on-demand, ou seja, todo mundo quer vir em casa. Eu tava até conversando com a minha esposa, a gente tem cada vez mais acesso a tecnologias que antes não tinha. Por exemplo, você tem, muito mais gente hoje em dia tem acesso a uma TV de tipo 60 polegadas. Né, que quando a gente era pequeno era uma coisa que não existia de jeito nenhum, né? Então, tipo assim, até que ponto você precisa também de uma tela de, sei lá, quando tem uma tela de cinema de 5 metros, sei lá, de 10, até que ponto você precisa daquilo, entendeu? E eu acho que isso reflete muito no preço que eles estão cobrando no cinema, que hoje em dia tá muito alto, assim, tá tipo R$60, acho que tá uns 50, a média é uns R$50, e isso assim, não é aqueles plus, né? É o cinema comum. É que no Brasil é mais caro, né, do que no resto do mundo, proporcionalmente, o cinema. Porque no Brasil muita gente paga meia, tem essa questão da meia no Brasil. Também. E aí eles colocam a meia o preço que deveria ser inteira, né? E aí acontece muito isso. Mas, sim, faz total sentido. E eu acho que o que mais pega pra mim nessa discussão é que, muitas vezes, os estúdios, eles não vão apostar em filmes de diretores, em filmes autorais e tal, porque rende muito mais dinheiro franquia. Sim, e por isso eles apostam cada vez mais em franquia. Então o exemplo do Scorsese é muito claro. Para mim o melhor diretor vivo, é o meu diretor favorito e tal. E ele não conseguiu um estúdio que fizesse o filme para ele. E o único estúdio que chegou e falou eu faço foi a Netflix. Então até que ponto isso não é cinema? Acho que essa é uma discussão muito boa. Eu acho que na minha cabeça é claramente mais uma coisa que os psicólogos chamam de pânico moral. A gente até conversou sobre isso. Foi. Toda vez que vem uma mudança grande, e é uma mudança gigantesca, né?
Muda totalmente todo o sistema, toda a estrutura do cinema. E as pessoas que são da estrutura antiga não vão gostar nada disso, né? Pelo menos a maioria, uma boa parte dessas pessoas. Então sempre tem esse pânico de não, isso não é cinema, isso é lixo. Sempre tem esse negócio, né? Mas inegavelmente é cinema, só que é um outro sistema, né? Uma outra estrutura, né? Não, e eu acho que assim, a gente pode até botar a coisa da velha guarda e tal, mas eu acho que também os caras que estão chegando novos, que eles entendem como é que funciona o mundo, e hoje em dia o mundo, talvez ele funciona muito melhor em cima de uma polêmica e não necessariamente da qualidade. Então, por exemplo, como você falou, o estúdio hoje em dia, ele é muito difícil ele querer se arriscar num conceito novo, porque assim, o cara são, sei lá, 100 milhões para fazer um filme, né? Tipo, é que nem se a gente for abrir um restaurante, a gente não vai, tipo, pegar uma culinária extremamente, sei lá, exótica, que eu acho que é muito gostosa, que é a melhor do mundo, a melhor coisa que eu já comi, porque não necessariamente não todo mundo vai querer comer no meu restaurante. Ninguém vai querer a buchada do sujinho, né? Então, tipo assim, muito mais fácil abrir uma hamburgueria, né? Alguma coisa que é, tipo assim, as pessoas sabem que... Eu sei que já existe um público e que o público vai querer consumir aquilo que eu tô dando. Então, eu não sei até que ponto todas essas polêmicas de tal ano é falta de representação, no outro é representação demais e você vai dar prêmio só porque é de determinado gênero ou é de determinado, ou que o filme fala de determinado tópico, sei lá, às vezes parece que é uma coisa meio de propósito, que eles querem, tipo assim, vamos manter a polêmica rodando, que a gente consegue manter a nossa relevância em cima disso. Eu não sei. Eu acho que essas polêmicas, elas entram mais pelo público em si do que pela própria academia. Eu acho que a academia em si, ela não pensa nisso na hora de votar, ela vota pelo que ela tem de opção. Muitas vezes, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que fala, academia é racista, não tem nenhum negro. E às vezes não é, às vezes é que a indústria é uma indústria que tem poucos negros. Sim, e claro. Aí acaba tendo anos que você fala, tá, esse ano quem que tinha de ator e atriz negra pra concorrer que acabou ficando de fora? Talvez a Lupita Nyong'o, mas eu acho que não é uma questão nem racial, é uma questão mais de fazer um filme de terror que a academia não gosta. Então acontece isso muitos e muitos anos. Eu acho que o Oscar, as premiações, na verdade, elas vão sempre refletir aquilo que o ano teve na indústria, em muitos sentidos. Uhum. Pode ser. Eu digo isso porque eu fiquei meio desconfiado porque teve uma polêmica no Oscar de 2016, mais ou menos, que é aquela coisa do Oscar so white, né? Que é tipo Oscar muito branco, né? Que estavam reclamando que só tinham brancos nos indicados, que não sei o que, babá. Aí a gente teve o caso, por exemplo, de 2018, acho que foi ano passado, que é tipo assim, botaram Pantera Negra, que não é um filme tão bom assim, né? Tipo, aí botaram Roma, botaram um monte de indicados, não sei o que e tal. De repente colocar um negócio que não mereceria estar lá, entendeu? Então, só que aí o que acontece? Hoje, o desse ano, eles voltaram para trás. E acho que se fosse uma coisa, tipo, vamos continuar mantendo a farsa, a gente veria mais, na minha visão, a gente veria mais, veria a mesma... o mesmo conceito sendo repetido esse ano. Eu acho que parece que eles voltaram atrás e falaram assim, não, agora é só diretor homem, só brancos, não tem quase nenhum negro para indicado de melhor ator e tal. Então, mas eu acho que isso entra também muito de ano a ano. Eu acho que não é uma coisa da academia, tipo, agora vamos colocar todo mundo, agora vamos tirar. Tipo, ano passado, por que o Pantera Negra entrou? Talvez o Pantera Negra esse ano nunca seria indicado. Mas eu acho que não é nenhuma questão racial, é porque não teria qualidade para entrar esse ano. Ano passado entrou por quê? Porque ano passado era um ano muito, muito fraco pro Oscar. E aí acabou ganhando esse espaço. Então eu acho que isso é uma coisa que, como eu disse, sempre vai refletir muito o ano, o que aconteceu o ano, as produções que tiveram. Eu não acho que na hora de votar a academia vai pensar muito, tem que agradar um pouco isso, agradar um pouco aquilo. Tanto que esse ano teve o BAFTA antes, o BAFTA não teve nenhuma indicação negra, não teve mulher na direção e tal, e aí muita gente falava, o Oscar vai olhar isso e os votantes vão colocar mais representatividade, e não aconteceu também. Então eu acho que é o reflexo da indústria em determinado ano, assim. Uhum. Entendi. Aliás, inclusive, como é que você está vendo as premiações até agora? Porque a gente está muito centrado no Oscar, mas ela não é a única dessas premiações, né? A gente tem vários outros. Como é que você acha que desse ano, assim, como é que
Você viu essa coisa? Você acha que estão ganhando os melhores filmes? Como é que tá essa distribuição? Então, assim, as premiações que ficam mais famosas, que não necessariamente são as melhores ou mais importantes, tá rolando um boicote, assim, à Netflix, claríssimo. O irlandês não tá ganhando basicamente nada, a História de um Casamento também não. E esse ano eu acho que vai acontecer de novo, o que já vem acontecendo nas premiações, que é 1917 ganhar por ser aquele filme que vai agradar muita gente, filme de guerra e tal. Então, esse ano é difícil de falar porque é um ano muito forte. Qualquer um que ganhe, você olha e vai falar, ok. Mas, não sei, eu acho que o que mais pega é a Netflix ser boicotada e como muitas distribuidoras menores ainda não conseguem o seu espaço por causa da campanha. Eu acho que é um exemplo que eu sempre vou citar, é a A24, a A24, que tem talvez o melhor catálogo do ano de filmes. Sim, tem filmes excelentes. Excelentes. É talvez o melhor depois da Netflix, ou talvez junto com a Netflix, só que é uma distribuidora que não tem dinheiro para competir com os grandes estúdios, as grandes distribuidoras em premiações. E não, pra quem não sabe, ele tá comentando a A24, né, a A24, fez filmes como Hereditário... nesse último ano tem... O Get Out, né, o Corra... Não, o Corra é da Universal, o Hereditário é da 24. Nesse último ano teve... Midsommar, o Farol, né, o The Lighthouse, que também é um filmaço. Tem o The Pharaoh, que foi um filme que todo mundo achou que ia aparecer nas premiações e acabou não aparecendo. Tem Uncut Gems, que é o filme que ficou famoso agora por causa do Adam Sandler e tal, que também é um filme que, assim, pelo menos uma indicação em roteiro, talvez apareceu. O Adam Sandler não apareceu em nenhuma premiação e ele tá fantástico no filme. Então a gente vê que a A24 tem muito disso de não ter dinheiro, simplesmente não tem dinheiro para bater de frente com as outras distribuidoras. Não vai conseguir fazer jantar, não vai conseguir fechar a sessão na academia, então não vai conseguir bater de frente com uma Paramount, com uma Sony, com uma Disney, com uma Universal. A Disney é um bom exemplo disso. Ford vs Ferrari está indicado a melhor filme, é claramente a campanha da Disney, não é um filme que tem qualidade para isso. Então a campanha ela ainda pesa muito, mas eu acho que ela nunca vai acabar, primeiro porque as distribuidoras não vão deixar que ela acabe, e segundo porque é muito filme lançado no mesmo ano. Então se não tiver as campanhas para meio que direcionar para onde a academia tem que olhar, as pessoas elas não vão assistir todos os filmes e, enfim, vai ficar um negócio bem estranho, né, a votação, não vai ter essa unidade que tem todo ano. Não, agora, pode falar. Esse negócio do que eu queria ver se o que vocês acham. A Netflix e os serviços de streaming, eles tiraram do cinema? Ou eles competem com o cinema? Ou seja, as pessoas vão menos ao cinema hoje do que elas iam 10 anos atrás? Então, sim e não, na verdade, né? Porque agora tem um número maior de blockbusters e com isso o pessoal volta pro cinema. Esse ano a gente teve um monte de filme batendo $1 bilhão. Acho que foi o recorde de ano com tanto filme batendo esse valor. Então... De bilheteria. De bilheteria, isso. Então, sim e não vai depender muito do ano, dos filmes que tem no ano, né? Entendi. Porque... Fala. Não, é só eu falar, porque eu acho que muito do que segura a coisa do cinema é aquela coisa do tipo... Você só vai conseguir assistir lá. Né? É, mais que isso, né? A cultura do spoiler ficou muito forte para algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu não vou assistir Vingadores no cinema, eu vou tomar spoiler no segundo dia que ele estiver em exibição, que ele estiver em cartaz. Então eu tenho que ver esse filme no cinema. Isso, é isso que eu tô falando. Tipo assim, se fosse uma plataforma online, todos os filmes fossem lançados, e como é o Netflix mesmo, só lança ali e todo mundo tem acesso, eu acho que... E acabar com o cinema de uma forma geral, porque você... acho que muito do que segura é isso, tipo assim, não, eu preciso ver primeiro, eu quero ser o primeiro a assistir e tal, e então esse período que eles seguram os filmes mantém. Porque se você for ver toda a questão de você tem que ir para um lugar, é um gasto a mais, e mais gente. O Vini, uma vez ele me falou porque minha maldição? Minha maldição exatamente. Então, tipo, que são coisas que acontecem bastante mais do que a gente acha, de tipo, você ir num lugar que tem um cabeçudo na sua frente, não, com certeza. Tem gente fazendo barulho. É que no meu caso é uma maldição. Eu vou no cinema,
do meu lado tem o filho de uma puta que não para de falar. O filme inteiro. Acontece sempre isso Mas comigo. isso, cara, eu te falo, depois eu ligo pra minha mulher, ela confirma, vocês veem que eu não tô mentindo. É toda vez que eu vou no cinema. Não tem... Nós fomos uma vez até, eu falei pra Vanessa, vamos pagar essa porcaria desse ingresso? Será quanto que custa aquele ingresso daquele puta coisa de rico? Que é o Plus, né? Que eles fazem que tem umas cadeironas que você deita o pé e tal. Eu falei, Vanessa, vamos pagar esse ingresso só pra ver se a minha maldição funciona. E não deu outra, cara. O cara na cadeira na puta que pariu. Não fica todo mundo do lado. Você fica duas cadeirinhas, assim, mal aconchegante. O cara na puta que pariu e ele falava mais alto. E eu não conseguia ouvir o filme por causa do cara. Eu falei, eu não vou mais no cinema, chega. Eu nunca mais fui no cinema. Então. Mas, obviamente, a gente tá falando pra uma parcela da população. Nem todo mundo assim. Né? Não, eu tô falando que, tipo assim, é muito melhor assistir deitado na minha casa, de cueca, comendo a comida que eu quero comer, que eu não preciso pagar, tipo, R$25 num pacote de 100 gramas de pipoca. Verdade, né? Tem toda a experiência, que é legal também, né? Mas tem essa questão da conveniência, né? Conveniência, isso, é lógico. Então isso segura muito ainda essa coisa, não, eu preciso ver o filme, então eu vou lá assistir e tal. Agora, isso é interessante, porque eu também acho que eles não competem. Porque eles são indústrias diferentes. Apesar deles trabalharem com filmes, eu vejo eles como indústrias diferentes. Tanto que tem um outro dado que eu dei uma olhada antes, e a pirataria está aumentando nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Mas principalmente nos Estados Unidos, está aumentando bastante a pirataria. Que legal. No Brasil também. Eu até abri o site aí para vocês verem. É uma matéria da Globo e tá falando os dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Então ele fala aí dos prejuízos, né, do contrabando, da pirataria e tal. Só que ele dá um outro dado também, ó, de 2017 a 2019 aumentou 14% a pirataria. Nossa. Aí, cara, eu acho que isso é interessante porque isso diz respeito não a Hollywood, mas eu acho que isso diz respeito a esses sistemas de streaming aí. Sim, é o fato de ter muito streaming e você não vai assinar todos. Poucas pessoas vão assinar todas. Exatamente. Então, sei lá, eu vou assinar a Netflix. E aí a Amazon entra com uma produção, sei lá, Star Trek, que vai ter agora. E eu gosto muito de Star Trek. Como que eu vou fazer? Esse é que é legal. Eu pensei sobre isso e eu acho que, assim, o interessante disso é que essa indústria, na minha visão, claro que eu não sou nenhum expert em nada, mas na minha visão, ela tá fadada a desmoronar. Por causa de uma coisa que, assim, essas empresas, como o Victor falou, elas não competem, eles não são competidores. Então o Netflix, o Amazon, o Disney Plus, eles não competem pelo consumidor, porque tem uma pequena diferença. O produto que eles estão vendendo é em propriedade intelectual. E propriedade intelectual você tem o direito, as leis de propriedade intelectual te dão o direito de ter aquilo é seu. Só você pode colocar aquilo, mas ninguém pode. A analogia que é interessante é você pegar duas empresas de celular. Você pega a Apple e o Android, né? Ou outra empresa. Elas estão vendendo o mesmo produto, que tem as mesmas coisas. Às vezes tem umas variaçõezinhas, mas eles têm a mesma coisa. O que elas competem é na qualidade do produto. Né? Então elas inovam, criam recursos, fazem outro produto para juntar, para não sei o que lá. Elas trabalham. Esse é o mercado de competição normal, né? Esse mercado de streaming, ele não funciona desse jeito por causa disso. Cada um tem direito ao seu conteúdo. Então tem um conteúdo no Amazon que eu quero ver, tem um conteúdo na Netflix que eu quero ver. Então eu não vou usar um ou o outro. Eu não vou cancelar o Netflix para assinar o Amazon. Eu preciso assinar os dois porque os dois têm conteúdo que eu quero ver. Exato. Entendeu? Aí vem outro, Disney Plus. Aí agora essas empresas grandes parece que estão começando Vai ter a da Warner agora. Então, Warner, Paramount vão entrar. E aí o que eu acho é assim, se todos eles fazem isso, vira TV a cabo. Era o que era TV a cabo. Então, né? exatamente. Você tinha que assinar, só que a diferença é que o TV a cabo era um produto, ele era um produto da sua época. Ele, não existia streaming, né? A única forma de você levar conteúdo era colocar o conteúdo sem o usuário interagir, né? Então tinha o horário deles lá, o filme passava, você tinha que assistir. Agora é um outro mercado totalmente diferente, só que as leis de propriedade intelectual ainda se aplicam. Então isso fica estagnado.
quando chegar o momento em que todos os grandes vão pegar e vão fazer, como a Disney Plus está fazendo, que eles já lançaram nos Estados Unidos, né? Acho que aqui não lançou ainda. Mas o que eles fizeram? Pegaram todo o conteúdo deles e tiraram da Netflix, né? Então, ó, você não vai poder mais, porque agora esse aqui é meu, eu tenho o direito autoral dele, só eu vou transmitir. Os outros vão fazer isso, Warner, Paramount, todos os grandões que fizerem serviço de streaming vão fazer isso. Aí, para assistir cada filme, você tem que assinar cada um. Se tem 15 negócios de plataforma de streaming, o que eu vou fazer? Eu vou piratear. Eu não vou pagar 15, né? E aí é insustentável. Eu acho que isso vai entrar em colapso, não tem jeito. Eu não sei até que ponto vai funcionar para... Por exemplo, a Warner até que sim, porque ela tem muita produção de série e tal, talvez até funcione, mas eu não sei o quanto uma Paramount da vida vai conseguir sobreviver. Porque a Disney, o que aconteceu muito agora, é que eles não têm conteúdo próprio. Eles não têm conteúdo que eles criaram agora só pro streaming. E o que eles têm lá é muita coisa dos filmes antigos deles e tal. E o que aconteceu? Muita gente assinou pra assistir o Mandaloriano, a série de Star Wars. Acabou o Mandaloriano, todo mundo cancelou. Então, eu acho que vai sobreviver quem conseguir produzir conteúdo próprio para o streaming. O que a Netflix está investindo muito, o que a Amazon está investindo mais agora, a Apple está entrando nessa também. Então, eu acho que em competição, o futuro pode até me contradizer, mas eu acho que quem perde mais não é o cinema, e sim o que você citou, a TV a cabo. Eu acho que a TV a cabo pode perder muito com esse crescimento do streaming. Ah, já perdeu. Já vem perdendo. E a TV aberta também. A TV aberta está em uma crise certeza. grande por conta disso. Né? Ah, sim, não. Com certeza. É só você ver, voltando ao momento novela do podcast. Não pode passar um episódio sem falar de novela. Essa novela eu não tô assistindo, não. Mas cara, é impressionante o desespero da Globo de botar anúncio nas novelas, cara. Eles estão, tipo assim... Não, cara, assim, antigamente, o que eles faziam de questão de propaganda na novela? Tinha atrás ali, eles passavam na frente de um stand da TIM, sei lá, alguma coisa assim. Cara, eles estão basicamente fechando, no meio da história, no meio da novela, pelo menos nessa última novela, tava muito assim, do tipo assim... estão lá na história, daqui a pouco... Não, mas vem ver o carro novo que eu comprei. Juro pra você, cara, era um comercial dentro da história. Tipo assim, nossa, mas esse carro você comprou, ele não é caro? Não é tão caro assim, não. E aí ficava... Juro, olha o tamanho desse porta-malas. Exato, cara. Tava assim, e assim, não era pouco, era quase todo episódio tinha alguma coisa, tipo, você não sabe, eu comprei uma maquininha pra gente poder vender os bolos, que não sei o quê, e aí mostrava a maquininha, que assim, vergonha que eu só faltava, tipo, frisar assim, tá ligado? E tipo, apontando assim, cara. A Globo, ela tem sofrido muito nisso, né? Até na questão de querer se adaptar, e muitas vezes não tá dando certo. Eles estão tentando trazer até muito youtuber, muito ator, mas que... Exato. Porta dos Fundos. Eles estão pegando muita gente do Porta dos Fundos pra ver se traz esse público mais jovem, esse público da internet. Mas eu não sei até que ponto isso vai funcionar. Eu acho que não funciona. Não, a TV aberta vai ter que se reinventar de uma forma incrível para sobreviver. Porque eles estão numa crise brava mesmo. Sim, e pra onde eles estão indo? Pro stream, pro Globoplay. Globoplay. Então, mas é aí que tá. Na minha opinião, cara, inerentemente, já tá falido esse sistema. Sabe por quê? É porque assim... Como eles não estão competindo, aí acontece isso. Eu vou piratear, ou eu vou assinar para assistir o que eu quero, depois eu vou cancelar. A empresa vai sair perdendo se eu fizer isso, né? Se todo mundo fizer isso, a empresa sai. A empresa precisa ganhar cada vez mais. O próprio Netflix, está produzindo, está investindo tão pesado na produção de conteúdo original, que eles eu vi a demonstração de resultados dele do último trimestre de 2019. E, cara, eles estão com uma dívida que acho que de 10 a 13 bilhões de dólares. Por conta disso. Eles subiram de assinantes no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos caiu drasticamente. Caiu, acho que 140. Na verdade, não cresceu o quanto eles esperavam que ia crescer. Na verdade, caiu. Então... né? Nos Estados Unidos. No resto do mundo cresceu, mas o resto do mundo tá defasado dos Estados Unidos. Né? Mas eu acho que a Netflix ela tá começando a fazer uma sacada muito legal, que eu acho que pode ajudar muito ela, que é pensar em produções para outros lugares. Então, eles estão fazendo muita coisa
em mandarim, para chinês e tal, mesmo não tendo Netflix na China. Mas eles pegam os chineses que estão no resto do mundo. Então a Netflix, acho que nesse sentido, ela começou investindo muito cedo, gastando muito dinheiro, mas eu acho que ela vai conseguir se reerguer e tal. Esse último trimestre foi bem melhor do que o anterior. O anterior tinha sido muito mais preocupante, né? Parece que eles tiveram uma melhora nesse trimestre, né? No resto do mundo. Mas é que assim, eu vejo uma tendência aí, porque não tem como se sustentar. Quanto mais essas empresas vierem e pegarem os seus conteúdos, mais fica assim. Eu tenho 30 mil opções, só que eu tenho que assinar ela se eu quiser assistir os conteúdos, porque eu não tenho o mesmo conteúdo em todas. E outra coisa que na minha cabeça isso gera é as empresas, nesse modelo, elas não precisam investir em inovação. Então eu não preciso inovar a minha plataforma constantemente, como as empresas de celular fazem, como qualquer outra empresa no mercado faz. Eles focam na qualidade. Você precisa inovar e melhorar a qualidade para você ser mais atraente para o cliente. Então, o telefone é o telefone. Você tem aplicativo, você tem o telefone, você tem não sei o que lá. Todos eles têm isso. Só que aí você entra na discussão. O iPhone tem não sei o que lá, o Android tem não sei o que lá, entendeu? Isso são todas discussões de inovações e qualidade, não do conteúdo que tem naquilo, né? Eu vejo o contrário nesse negócio de streaming. Então, se chegar nesse ponto que tem vários, e tá chegando agora, Disney Plus, não sei o que lá. Eu já assino 2, agora vem Disney Plus. Aí minha esposa, olha, nós vamos ter que assinar o Disney Plus, porque as crianças vão gostar. Eu falei, porra, 3, cara? E aí vem vir mais um aqui, não, esse tem um filme que tem uma série que eu quero ver e tal, você tem que assinar mais um. A Warner tá usando até agora, falando que vai liberar o Snyder Cut no streaming deles da Warner, justamente para tentar atrair o pessoal que quer assistir só isso. Exatamente, é isso aí, cara. Isso na minha cabeça é insustentável, porque chega um momento em que as pessoas não vão mais assinar, elas vão assinar só para assistir uma coisa, ou elas vão piratear, que é o que está acontecendo, tá aumentando o número, o índice de pirataria está aumentando. A Disney foi mais ainda, né? O índice de pirataria da Disney no mundo foi muito grande, porque eles lançaram nos Estados Unidos e mais 2 países, e aí todo mundo queria assistir o Mandaloriano, e falaram, como que a gente vai fazer para assistir? Todo mundo assistiu e legal. Então, exatamente. E eu acho que outra coisa que talvez seja insustentável é que produção custa muito caro. Fazer um filme é muito caro. E eu não sei até que ponto eles, sem ter propaganda, publicidade e tal, não sei o quanto eles vão conseguir pegar esse retorno. Porque uma coisa que a Netflix faz muito é, vamos fazer os filmes pro Oscar, vamos fazer as comédias românticas para quem gosta de comédia romântica, vamos fazer os filmes mais bobos para quem gosta de filme mais bobo, vamos fazer filme de terror para quem gosta de filme de terror. Eles tentam, com produção original, abraçar todos os públicos. Mas eu não sei o quanto de retorno eles vão ver disso só em pessoas assinando, porque cada filme, você pega o Irlandês agora, foi 200 milhões para fazer, 250 milhões. Exatamente. Então assim, é muito dinheiro gasto. E o que eles têm que fazer é justamente isso, é ganhar assinante, porque o que eles estão agora é numa fase de investimento, apesar de já estar aí, o serviço de streaming já está aí desde 2007, se eu não me engano, na Netflix, né? Antigo. Antes era aquela locadora. Negócio de locadora, um negócio mó doido. E desde 2007 é um negócio de streaming. Então já faz 12 anos que está nessa fase de... Ainda não teve um retorno, né? Eles ainda estão em dívida. Claro que ninguém sabe o que vai acontecer, se eles vão dar certo, se não vão. Mas eu acho que isso é interessante, porque eu acho, talvez, que se não tivesse essa questão de exclusividade do conteúdo, essa questão de propriedade intelectual, eu acho que talvez na hora fosse um impacto ruim para eles. Mas eu acho que depois iria ser melhor. Porque aí você pode argumentar, não, mas se ninguém tem exclusividade sobre o conteúdo, as empresas não têm mais incentivo para fazer conteúdo original. Aí eu falo assim, bom, pode até ser verdade, mas se você faz assim, imagina que você tem a Amazon, a Netflix, o Disney Plus, o Katsu, a 4. Todos eles têm conteúdo, o mesmo conteúdo. Então, assim, talvez não exatamente o mesmo, mas todos eles têm. Você quer assistir o Mandalorian, você assiste em todos. Você quer assistir o filme da Netflix, você assiste em todos. Então a Netflix vende para os outros, os produtores de terceiros vendem para todos e tal. Se é esse sistema, ele é muito mais conveniente. Então eu posso ir no 1. Primeiro, aí o que isso faz? Isso faz com que seja um mercado competitivo normal, como o nosso mercado competitivo é. As empresas oferecem o mesmo serviço, a diferença é quem oferece com a melhor qualidade.
Então aí elas competem para fazer recursos. Então, por exemplo, por que você não entra no Netflix hoje? Você está assistindo um filme, você pausa, quando você pausa aparece o wiki do nome dos atores, ou aparece, ou tá um castelo no negócio, você dá um pausa, o computador mostra que castelo é esse, mostra o wiki e tal. Por que isso? Porque essas empresas não estão focadas em fazer isso, esse investimento, porque elas não têm esse incentivo. Eles até fazem umas atualizações, mas é muito pouca, né? Exatamente, eles fazem, mas não é o foco, né, do investimento. O foco do investimento está nas Sim, produções. Sim. Você pega a Amazon mesmo, o streaming da Amazon, eu gosto muito do catálogo, mas é um streaming muito ruim de acessar. É horrível, muito ruim. A interface é horrível. Horrível, pra você achar filme é horrível. É horrível. Ele é mais lento. Exatamente, é horrível. Eu também acho horrível. Parece um negócio de amador, né? Quase de amador aquela interface. Eu uso ele por causa do catálogo, porque tem coisa ali que eu quero consumir, mas... Exatamente. Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Exato. Ela não tem o incentivo para investir na qualidade, porque ela não precisa vencer do outro. Entendeu? Ela não precisa ter mais qualidade que o Netflix. Ela faz uma interface porcaria, o que importa é o conteúdo, porque o que importa pra gente é o conteúdo. Porque eles têm exclusividade. Se eles não tivessem exclusividade, aí eu escolho o que pra mim é melhor, o que tem mais qualidade, assim como eu escolho entre a Apple a Apple e o Android, né? Ou qualquer outro mercado. Assim como eu escolho entre McDonald's e Burger King, né? Como é o mercado normal. E fazendo isso, eu acho que o sistema de streaming ganharia força. Porque ele seria praticamente essencial, um item essencial da casa, como uma torradeira, sim. Entendeu? Tem que ter um serviço de streaming na sua casa, porque ele tem tudo, é completo. Não importa qual você está assinando. E aí, isso já faria com que outros produtores, outros terceiros, produzissem mais conteúdo para vender para todo mundo. Na minha cabeça, eu falo isso porque na minha cabeça é como já é mais ou menos o sistema de hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que foi no começo da década de 40, 50, as produtoras de cinema tinham o direito de exibir os filmes que elas faziam só nos seus próprios cinemas. Então, Paramount, Warner, todas elas, assim, eu só exibo no meu cinema isso aqui. É a mesma coisa que o streaming. Só eu exibo isso, ninguém mais pode exibir. Então eu tenho o cinema na localização geográfica ideal, só eu exibo, todo mundo tem que ir lá. Isso gerou tanta confusão no que eles chamam de a lei antitrust, que é a lei de competição mesmo, né? De monopólio, de conhecimento e tal, que gerou um caso famoso que eu acho que foi Paramount versus Estados Unidos versus o governo, que eliminou isso. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as produtoras tinham que dissociar as atividades de produção e de distribuição. Tipo, a Paramount tinha a maior quantidade de cinemas e ia fazer, só vai passar filme da Paramount. Todos eles faziam isso, entendeu? Não, tô falando, mas a Paramount devia ter mais, né? Devia ter eu mais não sei. cinemas. Não, acho que a ação é da... Aí cria um monopólio. Isso, exatamente. É que eles tinham uma coisa que eles faziam muito, que é a sessão dupla. Eles pegavam e falaram, pra você exibir esse filme meu, eles pegavam assim, um filme muito famoso que todo mundo quer assistir. Pra você exibir esse filme meu, você tem que exibir esse meu filme menor. É tipo Venda Casada, né? Venda Casada, exato. Que tá pra voltar agora. A lei antitrust tá pra cair e tá pra voltar esse formato. Estão tentando manter, porque isso daí, imagina hoje em dia ainda, que já tem um monopólio da Disney, por exemplo. Imagina se tiver Venda Casada. Exatamente. Aí que só tem Disney no cinema. Que a gente pensa por uma visão muito nossa. A gente mora em São Paulo, tem shopping, tudo quanto é lugar e tal. Mas uma coisa que a gente vê muito no canal é muita gente falando, eu queria ver esse filme no cinema, mas na minha cidade não chega esse filme. Só vai ter, tem um cinema na cidade com uma sala, vai passar o quê? Marvel, Disney, exatamente. etc. Então, e é um problema sério isso, né? Eu duvido muito que eles consigam derrubar um negócio desse, porque, principalmente nos Estados Unidos, porque isso vai muito contra a Constituição deles, né? Por isso que esse caso da Paramount, acho que é 48, 59, alguma coisa assim, é tão importante, porque as indústrias faziam isso antes. Elas fazem o que essas empresas de streaming fazem hoje. Elas monopolizam o conteúdo, né? E só eles usam.
Então, e esse caso é famoso porque a indústria do cinema era assim na década de 50 e isso mudou tudo. Né? Mudou, eles tiveram que dissociar o desenvolvimento, a produção da distribuição, ou seja, os filmes podem agora passar em qualquer cinema, né? E aí não existe monopólio. Eu acho que é a mesma coisa. Na época, quando a Suprema Corte fez essa decisão, a indústria cinematográfica tomou um golpe forte, né? Muito forte. Mas a ideia naquela época, o que se falava, era que, não, mas vai acabar com a produção original, ninguém mais vai querer produzir. Sim. Se todo mundo pode exibir, Sim, que é esse argumento. Só que foi o contrário, né? A produção cinematográfica só cresceu exponencialmente, da década de 50 para cá. Não, inclusive, para ilustrar aqui o que você está falando ali, ó, o nosso Mágico Joyce, ele botou ali, ó, que você juntando tudo que você teria que gastar para você poder consumir todos os streaming, se você juntasse tudo, você teria que desembolsar R$244 por mês. O que equivale... Isso é agora, que as outras ainda não lançaram, exatamente. Né? O que valeria um gasto de R$3.000 por ano, né? Então, cara, mas assim, eu acho assim... Por isso que eu acho que isso é insustentável. Vai chegar um momento que eu vou piratear, entendeu? Plenamente, eu concordo, assim, mas o que eu acho, o grande pulo do gato, é que eu acho que o sistema de mercado, esse sistema de mercado, ele é insustentável, porém o formato não. Porque eu acho que a coisa do on-demand... O formato não, Esse formato não vai... Não, o formato não, claro. É só você pegar o YouTube. O YouTube é o melhor exemplo disso. É o mais antigo e que funciona melhor há mais tempo. E por quê? Porque quanto mais... Acho que a equação é essa. Quanto maior a audiência, maior a produção de conteúdo. Sim. Porque é só você ver o caso do YouTube. Você pega o YouTube em 2009... e pega o YouTube em 2019. A produção no começo do YouTube era basicamente as pessoas com webcam falando, né? Então, Philip DeFranco, aquele Ray William Johnson, né? Os mais famosos. E era só isso. Agora você tem superproduções no YouTube. Sim. Então, quanto maior a audiência, maior a produção. É isso que eu tô falando. Se essas empresas eliminam, de alguma forma, não sei como faria isso, mas se elimina essa questão da exclusividade, eu acho que iria aumentar a audiência. Ia ter mais audiência porque ia ser um item mais completo. Então, como é o telefone? Todo mundo tem que ter um telefone hoje. Entendeu? Sim. Então, quando você estava falando, uma coisa que me veio na cabeça, assim, quase que automaticamente, que eu acho que é muito análogo, é a própria questão da indústria fonográfica, que passou por um processo muito parecido. Se a gente for pensar, por exemplo, no serviço de streaming do que eram as distribuidoras de discos antigamente, né? Você tinha, sei lá, cada uma das labels, né? Das gravadoras, cada um tinha um hall de artistas, né? Então, tipo assim, o Led Zeppelin era de determinado não sei o quê. Isso, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E aí surgiu a coisa do MP3 e Napster, né? do Napster, da coisa da internet. E aí as gravadoras começaram o modelo que elas estavam antes começou a sangrar e começou a já ficar insustentável. Aí chegou uma companhia gigante, né? Percebeu o que estava acontecendo e falou assim, que a Apple no seguinte, que o iPod foi exatamente o que deu o revival do que foi a Apple e transformou na Apple que ela é agora, porque ele falou assim, eu vou juntar todas essas coisas que estão cobrando de você em vários lugares diferentes que você está tendo que piratear, eu te dou um formato mais fácil de você poder consumir aquilo que você quer consumir. E você vai pagar a granel, você vai pagar, eu pago hoje em dia, porque passou muita coisa do iTunes, aí eu falei assim, eu vou pagar só um pouquinho por música, então eu não preciso piratear. Então a coisa de piratear baixou. Exatamente. Então eu acredito que... Isso mesmo. Então, eu acredito que vai surgir alguma coisa muito análoga a isso, no sentido de, tipo, por enquanto tá cada um como se fosse cada um a sua gravadora, com o seu hall de artistas, que seriam os filmes, e cada um tá ali vendendo as coisas. Vai chegar uma empresa maior, como Google, como Amazon, como a própria Apple, e vai falar assim, eu fiz um agregador, quem quiser... Tipo assim, é a TV a cabo. Exatamente. É o princípio da TV a cabo. Aí vai voltar aquela coisa. Eu pego aqui o meu agregador... Spotify, né? Isso, eu ia falar Spotify. Eu acho que Spotify ilustra muito bem exatamente. Isso. Exatamente no meu serviço aqui, você vai pagar para ter o filme do Netflix, ter o filme do não sei o quê, o outro terceiro filme, e você paga... que seja pagar por filme uma quantia menor.
né? Porque eu acho que... É isso que eu tô falando. Esse ciclo, eu acho que tá muito... ele é muito atual, você vai ver em vários lugares, porque na questão dos aplicativos, funciona muito assim, cara. Sempre tem um aplicativo que fala assim, esse é aplicativo para você encontrar quarto de hotel, sei lá, aqueles, tipo, hotel, não sei o quê. Aí tem outra, aí aparece um terceiro e um quarto. Aí chega um quinto que fala assim, o meu tem todos. Tudo, E aí eu procuro para você em todos os outros, né? Então, tipo, é coisa de aglutinar. Eu acho que o caminho que a gente vai seguir, invariavelmente, vai ter alguma coisa disso de... Eu acho que é um desses dois. Vão sendo aglutinados, até a gente chegar naquele futuro distópico de, tipo, vai ter duas companhias gigantescas e, tipo... elas vão dominar tudo e tipo, todo o nosso entretenimento vai surgir tudo no mesmo lugar. Porque a Apple já lança coisa da música, tá muito ali dentro. A Amazon tá fazendo a mesma coisa. A Disney, né, cara? A Disney tá fazendo exatamente a mesma coisa, tá comendo tudo. Então, tipo, acho que a coisa que todas essas produções de entretenimento vão acabar sendo engolidas pelas mesmas empresas e vai, tipo, aglutinar até o momento que chegar uma só e aí, tipo, é meio que Wall-E, assim, sabe? Naquela coisa do... by and large, né? Aquela companhia gigante que domina tudo, que todos hoje os aspectos tem da sua lei vida. que proíbe isso, mas a gente não sabe se essas leis elas vão durar por quanto tempo, é o né? negócio. Então, essas leis são as leis de antitrust, porque esse é monopólio, né? Mas a Disney, de qualquer forma, tá criando um monopólio. A Google tá criando seu monopólio. Sim, não, mas eu acho que a resolução desses dois, são duas, dessa questão das plataformas de streaming. Vai chegar um momento em que elas vão cair, porque não tem como, é muita, você já tá vendo, já tá aí R$3.000 por ano para você assinar todas, e não são muitas ainda, vai ter mais. Vai ter mais. Né? E vai chegar um momento em que não é sustentável, ninguém mais vai assinar, elas vão quebrar. Aí o que acontece? Ou muda a lei de propriedade intelectual e todas elas podem ter o mesmo conteúdo, que eu acho que seria o ideal, ou o que vai acontecer exatamente, eu acho que é isso mesmo, vai chegar um cara e vai falar, vocês já estão tudo quebrado aí, eu vou comprar o conteúdo de vocês e eu vou fazer um serviço só para todo mundo, que é isso, você escolhe uma e tem acesso a todo o conteúdo. Exato, e é muito dinheiro, cara, não tem, tipo assim, o cara, ninguém vai vestir a camisa do Netflix e falar assim, não, eu não vou me vender, porque os caras querem dinheiro, todos eles querem dinheiro, então chega a Amazon, por exemplo, e fala assim, a gente vai comprar o seu, e mais assim não sei o que, e vai ficar tudo aqui do lado, e aí tipo, ninguém vai falar não, né? Dinheiro é dinheiro, beleza. Né? Não existe isso de a empresa... Exato. E o que segura, por incrível que pareça, é exatamente o governo, que é uma filosofia muito de esquerda, e aí, tipo, todos os problemas que isso traz, mas essa é coisa, tipo assim, não, o governo vai ter que, não pode deixar essas empresas fazerem aquilo que elas querem fazer, né? Então, tipo... tem toda a problemática ali. E também o próprio governo, quem vai votar nas leis do que não pode ser trust, também quer dinheiro, né? Então ele também tem os interesses dele. Então vai casar com os interesses de quem está produzindo. Então, cara, acho que não é a última polêmica que a gente vai ter sobre isso. E a gente não vai escapar tão cedo disso. E eu acho que independente para onde for... O que eu acho que o mais perde de toda essa nossa discussão é exatamente aquilo que você falou, que tem coisas que são que tem um mérito artístico maior e que passam batido em nome dessas outras coisas, todas essas outras coisas que não tem nada a ver com arte, né? E por isso que é uma coisa que me incomoda muito dessa coisa do Oscar, porque tipo não só no brasileiro, que assim, o cinema brasileiro ele pode até ser bom, mas não ganha Oscar, tipo, mas o que será? Ganhar Oscar, o que isso significa? Como se fosse um selo de qualidade. Isso, a gente precisa ter o stamp, né? Entrando na questão de cinema brasileiro não ganhar Oscar, se os brasileiros tivessem... porque é muita gente que quer palpitar sobre coisa que não faz ideia como funciona. Se as pessoas soubessem como que funciona para um filme ser colocado para melhor filme estrangeiro no Oscar, é muito complicado, é muito difícil. Não é só uma questão de qualidade. É uma questão de campanha. Por exemplo, esse ano, por que Bacurau não foi a escolha brasileira para ir pro Oscar? Porque A Vida Invisível tinha a Amazon por trás.
E aí os Sim. brasileiros olharam e falaram, a Amazon vai ter muito mais dinheiro pra campanha pra tentar levar esse filme. exato. E quase deu certo. A academia gostou muito de A Vida Invisível. Talvez o Bacurau não chegasse. Aconteceu a mesma coisa na França agora também. Tem um filme chamado O Retrato de uma Jovem em Chamas deles, que é fantástico, o melhor filme francês do ano e tal. E aí tinha o outro que é Os Miseráveis. Os Miseráveis também tinha a Amazon por trás. Aham. E o Retrato de uma Jovem em Chamas é da Neon, que é a mesma distribuidora do Parasita. Aí os franceses olharam e falaram, a gente vai colocar o filme que é melhor, mas que não vai ser a prioridade da Neon, porque tem o Parasita que vai ser a prioridade deles, ou a gente coloca o da Amazon. Aí eles escolheram da Amazon e acabou chegando entre os 5 interessante. finalistas, mesmo não sendo o melhor filme do país. Então eu acho que essa questão é muito mais complexa para melhor filme estrangeiro. E acho que até no que a gente falou, essa é um pouco a importância das premiações. É dar visibilidade para alguns filmes que talvez não iam ter visibilidade. E acho que até por isso tem umas diferenças entre premiações. Por exemplo, tem o Spirit Awards, que é a premiação de cinema independente. E muita gente nem sabe que existe, mas para os produtores independentes, para os diretores independentes, aquilo vai trazer uma visibilidade muito grande. Por Sim, mais que a sim. gente não pense nisso, hoje tá rolando um pouco um ciclo de ter muita diretora surgindo no cinema independente, ninguém do grande público presta muita atenção, e de repente essas diretoras elas estão aparecendo em filme da Marvel, por exemplo. A diretora dos Eternos, ela surge com um filme chamado The Rider, que foi indicado no Spirit Awards e tal, e o grande público não assistiu esse filme. Mas isso mostra, em Hollywood, mostra o talento dela e ela vai aparecer em produções maiores. Então acho que por isso a premiação, mais do que se o Oscar é justo ou não, é importante a premiação atualmente para dar um pouco de visibilidade para filmes que não teriam visibilidade se não fossem as premiações. Ah, sim, não, eu acho que a gente nem entra nesse mérito, porque realmente, eu acho pessoalmente, eu questiono a coisa do mérito artístico do Oscar, mas o poder de transformação que um Oscar tem para um cineasta, por uma atriz, assim, é inegável. É aquela coisa, por mais riponga que você seja, você tem que reconhecer que o dinheiro, ele traz benefícios claros, do tipo assim, a pessoa ela tem acesso a mais coisas, quando ela tem renda, ela tem acesso a melhores serviços, a uma melhor saúde, a uma melhor educação. Então, o dinheiro, ele traz muitos benefícios, a gente não pode negar o que uma renda maior, os benefícios que uma renda maior traz, entendeu? A gente pode questionar a coisa, não, daquela coisa do capitalismo selvagem, não sei o que, se isso é bom ou ruim, essa discussão também é válida. Mas que um dinheiro a mais traz conforto para você poder exatamente pensar dessas discussões, isso é inegável, tá ligado? Até no que você falou nisso, entra muita questão do Oscar. Os filmes que são indicados ao Oscar voltam pro cinema, e eles têm a chance de ganhar mais dinheiro. Filmes que não ganhariam tanto dinheiro não teriam tanta visibilidade. Porque muita gente, o Oscar, queira ou não, ele ainda tem uma relevância. As pessoas falam, filme do Oscar, quero assistir os filmes do Oscar pra assistir a premiação. Então isso traz muita visibilidade para esses filmes, eles voltam pro cinema, muita gente vai e assiste e não tinha assistido antes. E acho que até nisso entra um pouco a questão que o Oscar queria, não sei se vocês lembram, criar a premiação de melhor filme popular. Eu vi. E aí muita gente questionou porque falou, até que ponto isso é necessário? A ideia era muito clara, era atrair mais público para a premiação que está perdendo audiência. Mas esses filmes populares, eles não precisam de dinheiro, eles não precisam voltar pro cinema, porque eles já fizeram o dinheiro deles. Pra que um Vingadores que fez 2 bilhões e 800 vai precisar voltar pro cinema, sabe? Não E precisa. aí, por isso que caiu. Todo mundo olhou e falou, pra quê? Só pra ganhar mais audiência na premiação? Que queira ou não, por ser capitalismo, é necessário ter audiência pra ter patrocínio pro Oscar continuar se mantendo relevante, né? Não, sim, mas você for ver, por exemplo, até o Alfonso Cuarón, por exemplo, acho que o primeiro Oscar que ele ganhou, não sei se foi Gravidade. Foi Gravidade, né? Então, tipo, a partir dali ele começou, que era um cara que até então não tinha tanta visibilidade assim. A partir do momento que ele ganhou um Oscar, de repente o cara tá aí e ele tá fazendo filmes muito bons, né? Depois disso, ele fez o Roma, acho que ele fez o The Shape of Water, como é que não, esse é o Guillermo del Toro. O Del Toro, né? Mas qual que foi o outro Cuarón que ele fez também? Acho que o que ele fez depois da Gravidade, acho que ele fez Roma só. Foi só Roma? Mas foi um filme que talvez não sairia se ele não tivesse ganho um Oscar, se ele não tivesse toda essa visibilidade. E não é nem ganhar o Oscar, acho que uma tecla que eu bato muito
é que o importante não é ganhar o Oscar, é muito mais importante você ser indicado do que você ganhar. Sim, que já é Porque uma transformação. você já é um cara indicado ao Oscar. É uma coisa que a gente vê a importância do Oscar quando uma distribuidora ela vai vender o filme e coloca lá, ator, Sim, indicado sim, ao Oscar embaixo. Uhum. Então ainda tem uma relevância muito grande e é importante pra carreira de muita gente, né, isso tudo. Sim, da coisa da marca Oscar, né? Mas só pra gente terminar agora, o programa Oscar em si, esse tá sambando ali numa coisa, porque esse ano não vai ter de novo o apresentador, né? Porque eles já desistiram dessa coisa, porque... porque eles botam, fala você... mas aí, tipo, na semana seguinte, os caras... tá aqui um monte de coisa, de polêmica, que o cara se meteu, não sei o que. Então não dá. A escolha de não ter apresentador não é nem isso, na verdade. Ah, é? É que a premiação, ela diminui em 2 horas sem apresentador. E por isso que vai manter. Também tem isso. Porque muita gente não tava deixando de assistir o Oscar porque ele tinha 5 horas de duração. Ano passado teve 3, sem apresentador. Não, e por isso que eles vão manter. Isso, e aí eles ainda estão enxugando muito, né? Porque tinha vários outros prêmios que eles botaram assim. Tá aqui os Oscars principais. Tem esses outros também que a gente fez ontem. Não, mas eles acabaram voltando atrás nisso. Eles iam fazer isso, de entregar prêmio no intervalo e tal. Mas eles acabaram voltando atrás nisso. Mas os técnicos eles fizeram, porque antigamente era. Todos ainda. Eles estão entrando ainda. Todos continuam subindo ao palco, tendo discurso e tal. Eles iam fazer de entregar no intervalo. O Critics' Choice fez isso. Eu acho isso muito ridículo, que é você entregar prêmio no intervalo. Então, por exemplo, Parasita ganhou o melhor filme estrangeiro no Critics' Choice no intervalo. E aí, isso é muito problemático, porque você olha e você vai falar que tal função é mais importante que outra função dentro da indústria. Você tá desmerecendo demais. Então isso é ridículo. Entendi, mas o que eu queria falar é aqueles edição de som... Não, todos. Esses todos aparecendo. Todos aparecem e vão continuar. Tipo, eles tinham... Foi meio que junto, né? A questão do filme popular e a questão disso daí de entregar prêmio no intervalo e tal. E aí a academia, boa parte da academia, do pessoal de Hollywood caiu matando nisso. Entendi. E aí eles acabaram voltando atrás nas duas. Entendi. Pra gente terminar, eu tenho uma pergunta bem simples. Certo. Antes da gente encerrar. Melhor filme de todos os tempos. Go. De todos os tempos? Todos os tempos. Melhor filme do mundo. Eu vou ter que pensar. Essa foi fácil, hein? Esqueceram de mim. Você já tem um? Não? Não, pra mim é Poderoso Chefão. Eu acho que é o filme mais... Eu acho que tem, quando entra em questão de melhor filme, entra até uma questão de importância histórica. Pra mim, acho que tem 3 filmes que tem que estar sempre entre os 5, esses 3 tem que estar, que é Poderoso Chefão, Cidadão Kane, que talvez seja a maior revolução do cinema. É quando o cinema pega todas as coisas que ele estava aprendendo a usar, então aprendendo a usar o som, aprendendo a usar a linguagem e tal, e Cidadão Kane é o filme que fala, isso dá pra fazer, isso é o cinema, então eu acho que é o mais revolucionário de todos, e acho que o terceiro seria 2001, do Kubrick. Mas o meu favorito, assim, se fosse pra falar hoje, qual que é o melhor filme de todos os tempos, pra mim é Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Pensou aí? Cara, o meu, você tá pensando ainda, eu falo o meu. Pode falar. Eu não sei. Cara, o filme que eu mais gosto de todos os tempos é Janela Indiscreta. É maravilhoso. Muito excelente, bom, né? Muito bom. Eu amo esse filme, cara. Eu assisto ele várias vezes, assim. A minha esposa fica puta da vida. Tava no Netflix, já tiraram já. Quando tava, eu assistia toda hora. Vamos assistir o Janela Indiscreta. A Vanessa falava, pelo amor de Deus, chega dessa merda. Esse é o meu top 1, assim, ó, preferido. Que eu deixo claro, pra mim, Poderoso Chefão é o melhor, que não é o meu favorito. O meu favorito... Tá. Não, eu quis dizer o que você... Pra você. Eu mais gosto. Pra mim, até tem uma questão de infância, é Senhor dos Anéis. Pra mim, Senhor dos Anéis é o filme da minha infância, assim. Eu considero um filme só, né? A trilogia toda. Mas, assim, foi o filme que eu mais reassisti. Eu assisti mais de 50 vezes cada um deles. É muito bom, né, cara? Maravilhoso. Senhor dos Anéis, você mergulha na fantasia, né? Pra mim foi assim assistir. Tipo, eu tava lá dentro da fantasia do negócio. Nenhum outro filme fez. Talvez um ou outro, aquele fantasia mesmo, antigo. O da Qual? Disney, né? Animação. Da Disney? Não, o que tinha aquele dragão voador. Acho que era fantasia. Não, História Sem Fim. História Sem Fim. História Sem Fim. Esse também foi bom, foi legal pra mim. O Labirinto.
Memento, que tinha o David Bowie. David Bowie. Esse também eu adoro esse filme. Mas o meu preferido é o Janela Indiscreta. E eu gosto muito dos Irmãos Coen. Muito, eles muito. são maravilhosos. Eu amo, cara. E o que eu mais gosto dele é Fargo, muito foda. Eu adoro Fargo. Mas eu gosto mais do... eu não sei, acho Onde que... os Fracos Não Tem Onde Vez. os Fracos Não Tem Vez. No Country for Pra Old Men. pra mim é o melhor deles. Esse filme é fantástico também, cara. Ele tá ali com Janela Indiscreta pra mim. Esse filme acho que dá pra você analisar ele. Você perdeu horas e horas analisando esse filme. É fantástico. Falou em cara. Fargo, você já viu a série do Fargo, não? Vi. Também, Muito- também nossa, achei muito foda. muito boa, Muito muito boa, boa. muito boa. Tão boa quanto o filme, eu achei. Eu achei muito boa. Eu gosto que eles aproveitam muito do filme, Muito só que do eles filme. têm uma cara meio original também. É. E tem muita coisa, tem muito significado escondido, né, cara? Eu achei fantástica a série também, muito boa. E aí, Certo. chegou ou ainda não? Lógico que eu cheguei, rapaz. Tem o melhor filme já produzido no Brasil, Lá vem. Lua de Cristal. Pô, aquela cena que o Sérgio Malandro entra de, pelo amor entra de de Deus. cavalo no, Acabou no esse túnel. podcast. E Acabou ele essa sai, não, porcaria. ele entra de moto. Acabou essa merda. Desliga essa merda. Não, tô brincando. Tô brincando. Fala. Não, mas aquela cena que ele entra de moto. Não, eu sei, no- tem gente pra caramba que gosta dessa que porcaria. ele entra de moto num túnel e sai de cavalo no outro. Não, tô zoando. Cara, ó, pensar. Eu não sei, cara, é muito filme, mas assim, o primeiro que me veio à cabeça e da época que eu vi, e não acho que é o melhor filme do mundo, mas é muito questão pessoal, assim, como Claro você falou. que é pessoal, Aquele que eu mais gosto é o Stand By Me. Eu esqueci como é que é em Macaulay português. Culkin? Não, é o dos 4 garotos. Conta comigo. Conta comigo. Ah, dos 4 amigos Que é uma história do Stephen King. Ah, sim, do sim. Robbie esse filme- Reiner. e tal. Que tem um moleque que no final ele é o escritor e tal, mas aquele É filme o que pra eles mim é muito encontram o bom. corpo, não é? Isso, é. Ah, esse é muito bom também, esse filme. Esse filme pra mim, assim, da época que eu assisti e quando você falou eu pensei em vários filmes, esse me veio primeiro e Esse é esse muito aí. bom, muito bom. É que pra mim cara. essa pergunta é muito fácil, porque eu tenho o meu top 10 Você já montado. tem a sua- eu tenho o meu top 10 Ah, montado. já tem o top Tenho, 10. tenho. Ah, eu não tenho. Tem o top 5, o primeiro, o top 5 e o top 10. Qual que é? Agora eu quero saber. O top 10, vou tentar lembrar de Não, cada. pode ser top 5. O top 5 é, além de Senhor dos Anéis, Poderoso Chefão, que pra mim é o segundo, Pulp Fiction, 12 Homens e uma Sentença, Também é muito bom. maravilhoso. Excelente filme. E Os Bons Companheiros, Bom, Os Bons Companheiros é Scorsese é demais. meu diretor favorito, não podiam ficar um filme dele Bons de fora. Companheiros é fantástico também. Aí no resto entra até Hitchcock, tem o Psicose também no meu top 10, Psicose. Apocalipse Sinal, são esses meus... Mas 12 Homens e Sentença é o original. 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 Vitor, obrigado, cara, por você vir Isso aí. aí, brigadão Senão a gente mesmo. não vai embora nunca. Ah, tem que é encerrar. verdade. Mas assim, o resto do pessoal lá desses 6 minutos tá mais que convidado Mais que convidado, pra vir. com A gente certeza, com certeza com vai fazer outros episódios com cada um e a gente vai falar sobre outros assuntos. Que, E cara, cinema é contigo muita também, pra coisa. você voltar Isso, pra você gente. pode voltar. Chamando eu venho, porque é sempre muito bom falar Legal de mesmo. cinema. Valeu, cara. Brigadão de novo. E eu que agradeço pelo convite. Valeu, Mas é isso Rafael. aí, vamos lá. Até mais. Falou. galera. Falou, até mais. Parasita é o melhor filme. Eu não Melhor assisti. filme dessa- É uma Parasita. refilmagem.